deputados. Uma moção de censura, qualquer que seja, é sempre um direito normal e legítimo da oposição. É de resto extraordinário que o Partido Socialista e o Governo à cabeça agora estranhem tanto a existência de uma moção de censura. O Governo que nós apoiamos, o Governo que o CDS integrou com muita honra, juntamente com o PSD, teve 6 moções de censura de todos os partidos que agora são da maioria. Na altura já não era estranho, na altura não havia problema nenhum, agora é que é estranho, agora é que é um problema, agora é que é inútil, agora é que não serve para nada. É hipocrisia pura e direta. Por outro lado, dizer que esta moção teve algumas vantagens. A vantagem óbvia de uma afirmação de oposição. Já lá vamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Neto Brandão, se tiver um pouco de calma. A vantagem do exercício da oposição, mas também a vantagem, e até a vantagem para os senhores, de alguma ovelha que pudesse andar pela rua, tresmalhada, a dizer mal do Governo, rapidamente voltar ao rebanho e estar aqui concordante para votar como sempre fizeram no passado. Isso é uma vantagem. Por nós, o Governo não caía hoje. Por nós, o Governo teria caído em 2017, quando apresentámos a primeira moção de censura, a um momento que foi a maior tragédia do país, mas também o maior exercício de incompetência de um Governo no Portugal democrático em muitos anos. Por nós, tinha caído naquela altura. Hoje, o que nós assistimos aqui é, obviamente, a um exercício de hipocrisia. Não aceitam a censura, não compreendem a censura, não é razoável censurar. Eu diria, Sr. Deputado João Oliveira, se a expressão não o incomodar, dado o caráter religioso, eu diria, é a velha história do bem prega Frei Tomás. Faz o que ele diz, mas não faças o que ele faz, obviamente e diretamente aplicado a quem no passado fez exatamente o contrário do que está aqui a criticar hoje. E, Sr. Deputado, deixe que lhe diga em relação ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda reagiu a esta moção de censura dizendo não é legítimo. O CDS não disse, a Sra. Coordenadora Nacional, disseram vários dos seus deputados, não é legítimo. O CDS não pode fazer a censura, a expressão é vossa, vou citar, porque o CDS foi contra todas as reivindicações que foram feitas no passado. Foi isto que os senhores disseram. Foi ou não foi? Foi. Se foi isto que disseram, eu queria-vos dizer, não é preciso, para criticar o CDS, não é preciso, para fazer debate político democrático, usar uma falsidade ou usar uma mentira. O CDS foi quem primeiro levantou a questão da ferrovia e exigiu investimento na ferrovia. O CDS exigiu e propôs no Orçamento de Estado efetivos para as forças de segurança, atualização das carreiras. O CDS pôs no Orçamento de Estado a negociação com os professores. O CDS exigiu as entradas na Polícia Judiciária, exigiu a autonomia dos hospitais, exigiu a negociação com os enfermeiros, exigiu a questão dos médicos também. O CDS esteve em todas essas iniciativas. Os senhores é que votaram, orçamento após orçamento, sempre da mesma maneira. Os senhores é que são a maioria, os senhores é que eram responsáveis por essa mesma política. O que é evidente hoje, senhores deputados do Bloco de Esquerda, é que a máscara caiu. A máscara caiu. Com esta moção, a vossa máscara caiu. Já não dá para estar ontem ou amanhã à porta de uma fábrica a atacar o Primeiro-Ministro e a atacar o Governo, quando toda a gente percebeu que os senhores, na hora da verdade, estão sempre aqui para votar. Os senhores, na hora da verdade, não são revolucionários, coisa nenhuma. Os senhores são submissos. E, curiosamente, os senhores dizem-nos também a moção do CDS não é para levar a sério. E eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, e o Bloco de Esquerda é para levar a sério? É que aparentemente, até já alguns dos vossos fundadores, curiosamente o nome Louçã, é um nome que não é estranho, também já acham que não são para levar a sério. O que eu li do que eles dizem é taticismo. Taticismo, diz-vos alguma coisa? Taticismo. Ou seja, o partido, que era o partido do protesto e o partido da revolução, transformou-se, dizem eles, num fim em si mesmo.
Não vou repetir, Sr. Deputado, porque no Bloco, então, tenho a certeza que posso incomodar, não vou repetir expressões de cariz religioso. Esqueçam o Frei Tomás. Fiquemos com Frei Louçã. Sabem como é que é? É Frei Louçã, revolucionário ontem, no Banco de Portugal e no Conselho de Estado amanhã. É tão simples como isso. É tão simples como isso. É tão simples como isso. É a vossa história e é o vosso oportunismo. Ou se quiser, Sra. Deputada, uma vez, Sra. Não se enerve, Sra. Deputada. Não se enerve, Sra. Deputada. É o chamado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, é o chamado princípio de Róbulos. É o chamado princípio de Róbulos. Um dia contra a gentrificação, no outro dia forte na especulação. É tão simples como isso. Não se enerve. O PCP, deixa-me agora só dizer coisa sobre o PCP, que também merece. O PCP trouxe-nos aqui uma tese muito curiosa e muito interessante. A tese que o PCP nos trouxe aqui, e que não é de hoje, acalmem-se, Srs. Deputados, falamos todos, também já falaram, agora deixem-me falar em mim. A tese que o PCP nos trouxe aqui é uma tese muito curiosa e muito interessante. Já tínhamos ouvido pela voz do Secretário-Geral, tínhamos ouvido pelo Sr. Deputado João Oliveira, ouvimos agora outra vez pelo Sr. Deputado António Filipe. Qual é a tese do PCP, Sr. Deputado João Oliveira? A tese do PCP é isto. No fundo, não há uma maioria. No fundo, o que há é um governo minoritário do PS que diz-nos o PCP, governa mal, merece ser censurado. Porquê? Porque governa com o apoio do PSD e do CDS. Como? Desculpem. Como? Alguém acredita nisso? Sabe o que é que eu acho, Sr. Deputado João Oliveira? Eu acho que nem o seu camarada, mais histórico e mais antigo, da célula mais forte de Cuba no Alentejo, não nas Caraíbas, de Cuba no Alentejo, acredita nessa tese, porque o próprio do camarada vai começar a pensar, então, afinal, quem está a governar é o malvado António Costa com a direita. E nós, comunistas, estamos como sempre bem do lado dos amanhãs que cantam e do lado do progresso. E depois o camarada começa a pensar, então, mas porquê é que nós votamos? Por que raio é que nós votamos os orçamentos de Estado todos? Por que raio? Pá, se eles governam com a direita, porquê é que somos sempre nós a aprovar os orçamentos de Estado? Fica baralhado. Porquê que quando há moção de censura somos nós que aguentamos o malvado do Costa no governo? Nós é que votamos para ele continuar sempre. Ficam baralhados. Os deputados não cola, não pega, não faz sentido. De resto, eu não quero ser desagradável, mas o Sr. Deputado António Filipe perdeu-se em considerações a propósito de quem é que era o idiota, quem é que não era o idiota, quem é que não sei quê, no meio desta história. Ó Sr. Deputado, eu digo-lhe uma coisa, se à expressão idiota acrescentar úteis, ninguém fica com dúvidas de que é o papel. Sempre que o governo foi censurado, teve a muleta do PCP ou então desapareceu aquele penacho do Bloco das Ruas, penacho que aqui não é mais que um berloque no chapéu do Sr. Primeiro-Ministro. Penacho que aqui não é mais do que um berloque de esquerda no chapéu do Sr. Primeiro-Ministro. Quanto ao PS, não quero acrescentar muito. Só dizer-lhes, Srs. Deputados, que o PS teve aqui duas atitudes. Uma, a do Sr. Primeiro-Ministro, que no meio de algumas respostas que foi dando, face a essa justiça, demonstrou sempre alguma soberba, alguém que está por cima do que quer que seja, que não está preocupado com nada, até porque sabe que no limite tem sempre quem o segure, tem sempre quem o apoie, tem sempre gente útil para o ajudar a manter-se no governo e a manter-se no poder. E por outro lado, um Partido Socialista um bocadinho mais trauliteiro, um bocadinho mais disponível para insinuações.
ao estilo um bocadinho do que aqui nos fez o Sr. Deputado Ascenso Simões, e, inclusive o Sr. Deputado teve uma coisa engraçada, porque a certa altura citou Paulo Portas. Mas citou Paulo Portas quando ele falou, defendendo um governo que era maioria na altura. Não citou Paulo Portas quando nós apresentámos várias moções de censura ao governo Sócrates, de que o senhor fez parte. E eu digo-lhe mais, se alguma dessas moções de censura ao governo Sócrates tivesse sido aprovada, tínhamos poupado o país de uma bancarrota e tínhamos até poupado a justiça de muitas e muitas chatices e maçadas. Os senhores estão cada vez mais parecidos com esse governo. É por isso que tem mesmo que terminar, já passou 1 minuto e meio do tempo do CDS, que ainda tem a intervenção final. Faz favor de terminar. Que o vosso governo é cada vez mais um pequeno grupo, um grupo familiar, tem que terminar, se faz favor. Que merece censura e que merece alternativa, que não hoje pode ultrapassar tem, o tempo de qualquer um rosto forma. claro e evidente.